Chegamos ao 10º episódio do Briefing de Carreira. Para essa ocasião, gravei uma conversa com um convidado que tem uma trajetória profissional bastante interessante, tendo vindo de um curso de Belas Artes para trabalhar com publicidade. Meu nome é Marcelo Lacarreta, sou designer, professor da PUC Minas no curso de jogos, também na publicidade, também no cinema, sou animador, entre várias coisas. Me considero publicitário também, apesar de não ser formado na área, mas trabalhei na publicidade a vida inteira, então praticamente sou um publicitário também, e essas coisas. O papo foi bem interessante, a gente trocou ideias sobre assuntos que depois podem até ganhar mais espaço aqui no podcast. Muito legal aprender mais sobre a atuação dele, que vai desde a ilustração, passando pelo design e a construção de jogos. O cara é uma máquina de produção. Pois é, Marcelo, você falou na sua apresentação que veio da arte, né? Você é formado em Belas Artes e trabalha com publicidade. Você entrou pela ilustração, como é que foi esse caminho e como é que foi essa trajetória profissional para você ser hoje professor na faculdade de comunicação, ser publicitário, ilustrador, ser diretor de arte? Como é que foi esse caminho aí profissional de você vir da Belas Artes e chegar na publicidade? Porque, eventualmente, um publicitário pode fazer o caminho oposto, né? Alguém que estuda publicidade e que é bom de desenho pode fazer o caminho oposto. Como é que foi a sua trajetória? Para falar a verdade, eu fui sobrinho do dono, por isso que eu fui publicitário. O meu tio tinha uma agência. Uhum. Eu comecei trabalhando com estágio com ele, como office boy, quando estava, segundo ano, terceiro ano, né, do ensino médio mesmo, né, antes de entrar na faculdade. Tinha acabado de chegar de Cabo Frio, né, eu sou uruguaio, mas fui criado em Cabo Frio, né, muitos anos. Aí quando cheguei mais ou menos na idade, né, de que eu tinha que escolher, eu virava pescador, ou virava militar, ou tentava, né, a minha sorte em Belo Horizonte, que meu avô já morava em Belo Horizonte, meu tio e tudo. Meu tio tinha uma agência, ele trabalhava com comunicação já. Meu avô é jornalista, então foi um caminho natural, né? Eu comecei esse boy deles, ficava rodando Belo Horizonte inteiro ali, fazendo jornalzinho de terceiros, essas coisas todas e tal. E aí, na verdade, foi uma oportunidade que aconteceu na minha vida, porque a pessoa que fazia os jornais, que diagramava os jornais dentro da agência, ela tinha um pequeno problema assim de faltar muito serviço, e aí e sempre sobrava o jornal no prelo pronto para sair, faltava uma matéria de capa, faltava alguma coisa e tal, e aí eu comecei a me interessar por aquilo. Eu já desenhei minha vida inteira, eu sempre gostei de desenhar, então eu fazia ilustração quando faltava foto, eu comecei a diagramar o jornal, e aí eu comecei a gostar daquilo, e aí eu comecei a fazer os anúncios, e quando eu assustei, eu estava nessa área da comunicação como um todo. As oportunidades foram surgindo, eu comecei a me interessar muito, principalmente pela área de produção, né, gráfica. Eu frequentava a Babi Tacamargos ali, na Gráfica Team. Então eu gostava muito de ver as rotativas, a coisa. Comecei a me interessar muito tecnicamente pelo jornal. Na época não pensei em fazer publicidade mesmo, eu queria ampliar bem o leque, por isso que eu acabei fazendo Belas Artes. Então isso tudo era antes mesmo de você entrar na universidade? Sim. Isso primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí quando foi a hora de escolher a profissão mesmo, aí, como eu sempre gostei muito mais de desenhar e eu queria fazer desenho animado, né? Então acabei optando pela Belas Artes, que eu achei que eu ia ter um leque maior, o que, bom, no final eu acho que foi uma decisão boa, né? Porque eu aprendi várias técnicas de desenho, de ilustração, eu acabei indo para vários caminhos, mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção de que eu destoava um pouco dos meus colegas, desde sempre, assim, dentro da faculdade, porque meus colegas eram artistas, aquela coisa bem de artistão, assim, de fazer experimentações artísticas. Eu já pensava em fazer charge para vender para o jornal. Eu já fazia uma animação comercial. Aí comecei a me interessar também com a edição de vídeo, que também foi uma coisa natural na minha vida, foi acontecendo, motion graphics, animação, aí já fui mais para essa área audiovisual. Mas foram coisas naturais, foram acontecendo exatamente pelas oportunidades que a vida foi me dando,
e sempre teve serviço, graças a Deus, nunca deixei de trabalhar na minha vida, e sempre foi essa coisa, um projeto ali, um estágio acolá, de repente um estágio que me levou para Estácio de Sá, e aí lá na Estácio eu comecei a trabalhar, cheguei pela porta dos fundos, vamos dizer assim, cheguei como editor de imagens, né, do estúdio de televisão. Já na época eu já estava fazendo mestrado, porque eu sempre fui de iniciação científica, sempre fui de projetos e tal, dentro da Belas Artes. Isso é uma coisa bacana, né? Assim, dentro do curso você já buscou a experiência acadêmica e científica, fazendo pesquisa. E eu sempre fui bolsista CNPq, bolsista FAPEMIG umas 5 vezes. Então, assim, eu trabalhava com restauração de filmes dentro da Belas Artes. Eu que pegava filmes e transformava em DVD. Aí fazia, né, tudo bonitinho, né, aquela coisa, né, de fazer os menus do DVD, queimar DVD, numa época que, nossa, era mó difícil fazer isso. E, ou seja, sempre tentei capitalizar em cima das coisas que eu achava que ia dando certo, ia dando bom, pioneiro ali em algumas coisas, fui puxando, e aí quando assustava, já estava ali. Cheguei a fazer animação comercial, cheguei a trabalhar com comercial tipo de shopping, desenhando Snoopy para um shopping de Governador Valadares. Era pau pra toda obra, eu fazia de tudo. E aí, por isso que fui tocando projeto com projeto. Um desses projetos foi a ilustração de um livro de uma grande amiga minha que estava fazendo mestrado na Belas Artes. Ela começou a dar aulas na comunicação da Estácio. E aí ela me chamou para trabalhar com ela lá no estúdio de televisão, né, que é aquele laboratório, né, experimental, né, do curso mesmo, natural. E aí, quando eu defendi o mestrado, apareceu a oportunidade da aula de direção de arte dentro da Estácio. E aí nunca mais parei também. Eu tô desde 2003, 2004 dando aula, e aí foi aparecendo tudo. Apareceu produção multimídia, depois apareceu publicidade. Eu dei aula de todas as práticas de publicidade praticamente, também comecei a orientar monografia na publicidade. Foi aí que a coisa foi indo. De cinema, principalmente cinema de animação, mas também já trabalhei muito dando aula de roteiro, dando aula dessas coisas mais de planejamento, né, para cinema. Acabei sendo o coordenador do estúdio lá da Estácio. Eu sempre tive essa coisa, né, da técnica, né, de gostar de montar estúdio, essas coisas. Certo. Isso levou para Poços de Caldas. Eu entrei pela PUC de Poços de Caldas, que eu comecei a dar aula lá, na publicidade. Também dava aula de todas as práticas da publicidade lá. Né? A gente meio que inaugurou o curso de publicidade lá em Poços. Montei o estúdio de televisão deles lá, o de rádio, de fotografia também. E depois, com o tempo, eu fui voltando para Belo Horizonte, né? Que eu já estava casado, morando em Belo Horizonte, né? E aí, quando eu voltei para cá, voltei no curso de produção multimídia e no curso de jogos digitais. E aí, eu comecei a fazer jogos digitais, jogos de tabuleiro também, me especializei muito nisso, exatamente por aquela minha coisa lá atrás de trabalhar com parque gráfico, entender de produção gráfica. Então, para mim era algo natural. Eu não sabia programar, mas eu sabia como cortar cartas e fazer tabuleiros. E hoje estou lá, terminando segunda graduação em jogos, fiz o doutorado em cinema, ou seja, estou com um leque bem aberto de opções ainda na minha vida, graças a Deus, fazendo muitas coisas, trabalhando com lei de incentivo à cultura, fazendo os projetos, e todos com projetos de lei de incentivo, de coisas assim, trabalhando com a extensão, né, da universidade, né, da PUC, trabalhando com muitos projetos de pesquisa também que acabam me levando, né, para parcerias, para livros, para congressos, e é isso. Nossa, cara, é muita coisa. Agora, você mencionou uma coisa no meio da sua fala que eu acho que é interessante, assim, né? Que você falou que você queria abrir o leque quando você optou por não fazer publicidade, já que você já trabalhava numa agência. Eu queria que você desse um encerramento para aquele assunto, assim, você entrou para o curso de Belas Artes e aí você largou a agência, e depois como é que a Belas Artes abriu esse leque para você trabalhar com comunicação? Como é que foi isso aí? Na época, de verdade, eu não consigo lembrar em qual momento eu falei assim, não, publicidade não é para mim, eu não quero fazer esse curso, eu quero fazer desenho. Porque
quando eu entrei na faculdade, era algo muito claro na minha cabeça que eu tinha que fazer artes. Uhum. E eu não sei, porque desde muito cedo, quando eu falo muito cedo de verdade, assim, sei lá, criança, eu lembro, sei lá, eu acho que aquelas coisas que perguntam pra gente, assim, qual a primeira coisa que você lembra quando você era bem criança, assim? Bom, eu duas coisas. Eu lembro de que eu ganhava, né, aqueles panfletinhos, tipo santinho político, assim, dobrava assim, dava o verso dele para desenhar minhas histórias em quadrinhos, e depois eu lembro de uma porta do meu quarto que eu colocava uma coisa de geladeira, assim, aquelas caixas gigantes de geladeira, né? Bom, pra mim, nem sei se era tão grande assim. E aquilo era minha banquinha de jornais, eu já vendia os quadrinhos que eu fazia na família. Então, eu sempre tive essa coisa relacionada, né? Minha arte é relacionada à venda, ao projeto, desde muito cedo, de verdade, assim, chega a ser até engraçado. Então, eu nunca enxerguei o curso de publicidade enquanto eu era, né, o estudante. O estudante sempre me levou para essa coisa, eu vou fazer artes e a arte não vai me impedir de fazer a publicidade, de fazer o jornalismo, de fazer livro, de fazer, enfim, jogo, de fazer tudo que eu acabei fazendo. Por isso eu acabei optando pelo curso de desenho, que isso que era a ideia de abrir o leque, assim, de expandir possibilidades de aprender desenho animado, aprender, né, vários estilos de ilustração, aprender fotografia, então cinema, então era mais nesse sentido, assim, de aprimorar as skills técnicas, porque a venda já estava meio que no meu sangue, assim, eu já estava gostando da ideia, e assim, uma oportunidade que apareceu muito na minha vida foi exatamente ter sido professor do curso de comunicação, então indiretamente me envolvi muito, né, no ensino da comunicação, então tive que, né, lógico, correr atrás de livros que eu não tinha, então, né, um Kotler foi novidade para mim, então o graduado já pega de cara, assim, e já aprende, eu fui obrigado a meio que aprender com um avião já voando, né. Eu não me arrependo não, foram escolhas interessantes, assim, né, eu cheguei de outro jeito, mas acabei chegando publicitário, assim. Muito bacana. Normalmente a gente se arrepende das coisas que a gente não faz, né, cara? É verdade. Agora, de onde você está, né? Então, já tendo chegado onde você chegou, como é que a sua formação em artes você enxerga como complementar a sua carreira de publicitário? Como é que você enxerga isso? Porque, eventualmente, pode ter algum estudante que possa querer fazer algum curso livre de artes ou possa querer colocar para as outras pessoas verem as suas ilustrações, os seus desenhos, as suas histórias em quadrinhos. Como é que isso complementa a vivência de publicitário? Na verdade, é meio focado naquilo de seja curioso, faça o que você gosta de fazer, se envolva em projetos nos quais você gostaria mesmo de trabalhar e talvez essa coisa de se desafiar sempre, né? Nesses dias, por exemplo, o meu cunhado me deu um trabalho estranhíssimo que era tipo desenhar um globo ocular em aquarela, como se fosse uma ilustração, quase que aquelas ilustrações antigas, botânicas, sabe? Aquelas corpo humano e tal. Nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu falei assim, por que não? Né? E eu, na hora, abri um curso aqui, né? Eu adoro esses cursos livres, assim, tipo Doméstica, tipo Udemy e tal. Eu faço um cursinho rápido ali, aprendo a fazer um tipo de desenho diferente, um traço diferente. Então, assim, isso me mantém vivo. Eu gosto né? Eu acho que todo bom professor, antes de mais nada, ele gosta de ser um bom aluno. Eu manter a mente aberta, cheia de opções e estudando o tempo inteiro. E não para aprimorar o que eu já sei, e às vezes ir para esses caminhos esquisitos, assim, que eu nunca teria flertado se não tivesse aparecido essa oportunidade. Então, eu gosto disso, de se desafiar. Então, se tem uma dica boa que eu posso dar é essa, se desafie. Não fuja de trabalho, não. Trabalho é trabalho. Tá certo, é bem por aí mesmo. E você faz e acontece, né, cara? Você dá aula de animação, de direção de arte, de ilustração.
E uma coisa que eu sempre percebo te acompanhando é que você usa muito software livre. Mesmo você tendo eu sei que você tem computador Mac, então você tem uma plataforma ali proprietária, que você tem acesso a um monte de coisa bem fácil e que é meio que o padrão de uso do mercado, mas você acaba optando por usar plataformas livres, né, software livre. Isso daí, como é que isso apareceu e qual que é o impacto disso que você acha para uma formação profissional? Eu aprendi o ofício, vamos dizer assim, de softwares, né, de trabalhar no computador, com bom e velho PC e Aldus PageMaker. Nossa senhora, agora denota a idade. 8 anos do InDesign, era Aldus PageMaker. Só que aí... Isso é muito interessante, porque assim, era o Aldus PageMaker, só que quando eu chegava na Gráfica ao Tempo, eles trabalhavam com Quark Express. Quark Express. Aí eu tinha que ir no Quark Express, tinha que me virar nele. E, por incrível que pareça, os dois depois migraram, os dois se fundiram e viraram o InDesign. Eu sei o InDesign porque eu sabia a base dos dois. Do mesmo jeito que, por saber Flash, hoje eu sei o Animate. E eu até hoje uso muito o pacote Adobe, né? Até nossa área publicitária se usa muito ainda, né? Ainda é algo que está, né, nas agências ainda, né? Principalmente a turma antiga, né, ainda usa bastante. E quando falo turma antiga é porque é verdade, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu ia para uma gráfica e tinha CorelDRAW, eu simplesmente começava a usar o CorelDRAW. Em campanhas políticas, que é proibido ficar usando software pirata, óbvio, né? Na verdade, proibido por todo, né? Mas eu estou falando em campanha política porque tem aquela coisa de depois prestar conta e tudo. Então, peraí, né? Você às vezes ganhava uma solicitação, né? Aquela coisa de solicitação e tal, não sei o quê, de compra. E aí você podia comprar um hardware, podia comprar um PC, mas não podia um software. Então, acabei por isso indo para um GIMP, indo para o Krita, indo para esses lugares que eu podia usar normalmente software livre, né? Eles me deixavam instalar. E aí eu comecei a trabalhar com web software, né? Então, às vezes quando eu precisava fazer alguma ilustração vetorial rápida, né? Eu usava web software, eu usava o Vector, eu usava... Então, e principalmente quando eu entrei no curso de jogos, o curso de jogos, por ser da informática, eles hipervalorizam o software livre. Então, naturalmente, também comecei a trabalhar, né, com o Blender, com o Krita, aí com mais força, com mais ênfase. Então, eu acho que isso veio muito pelo próprio perfil do pessoal da informática, que sempre usa software livre quando pode, exatamente porque eles entendem que a ferramenta é a ferramenta. Lógico que tem é como usar um lápis, né? Eu posso usar um Koh-i-Noor das quantas, mas se eu tiver apertado e eu não tiver um Koh-i-Noor, mas tiver um Faber-Castell aqui do meu lado aqui, eu vou pegar o Faber-Castell e vou usar com a mesma maestria de quem está tentando usar o Koh-i-Noor. Lógico que uns te dá mais recursos, menos recursos, mas eu nunca fujo, né, de um software. Hoje, por exemplo, eu tenho usado muito Canva, por incrível que pareça. Até entre os alunos. Porque eu sempre vejo pela facilidade que o software me dá. Esse, por exemplo, é um web software. Alunos de jogos, por exemplo, não têm muita fluência em design, não são muito versados em fazer coisas muito bonitas. O Canva, ele ganha alguns centímetros a mais, aí, vamos dizer assim, para fazer uma apresentação bem feita, mais bonita e tal. Eu fujo daquelas coisas prontas do Canva, na verdade é mais de uma plataforma multifuncional que se abre em qualquer computador, de qualquer jeito, de que todos os alunos podem colaborativamente criar uma arte, né? Então eu vou muito em cima dessa coisa da prototipação, né? No caso de jogos de tabuleiro, então eu tenho usado pra caramba o Canva por conta disso, né? Poderia estar fazendo isso no Illustrator? Poderia, mas eu estou limitado, por exemplo, na PUC a um laboratório só, que ele é mega disputado pelo curso de publicidade, ou seja, estaria disputando comigo mesmo, né, o laboratório, e se eu abro esse espaço assim para o Canva, eu posso usar qualquer laboratório, anytime, anywhere, e até com celular, com tablet, com qualquer coisa. Então eu vou por essa facilidade que o software me dá. Lógico que ele tem limitações,
mas todos os softwares têm limitações, então depende da aplicação que você precisa. Eu não pediria, por exemplo, para os publicitários abrirem uma logo ou mexer numa fonte usando o Canva, aí ele já é para outras coisas, né? Mas uma diagramação rápida, por exemplo, para uma postagem no YouTube, no Instagram, para fazer um thumbnail e tal, não sei o que, o Canva é ótimo, né? Entendi. Ou na roda pra caramba. Entendi. Agora, você falou algumas coisas que são interessantes aí, né? De saber a ferramenta, não a ferramenta software, mas saber as técnicas que antecedem a ferramenta e aí o software que você utilizar é indiferente. Isso Exato. Daí prevalece? Como é que você vê isso para um profissional, assim? Que conselho que você daria para um cara que está estudando publicidade e quer ser diretor de arte, assim? Mete a cabeça no Photoshop ou o quê? Não, se desafie com pequenas coisas, que, por exemplo, eu quero fazer uma arte parecida com essa aqui que o cara fez. Como se fez? Ah, beleza, usei o Photoshop, beleza. E se eu não tivesse o Photoshop, tivesse só o Krita, daria para fazer o mesmo? Porque o bom profissional hoje, ele é versado em ilustração bitmap, em desenho vetorial, em desenho vetorial 2D, desenho vetorial 3D. O software tanto faz, porque no final das contas o que está na direita está na esquerda no outro e você se vira. Então, se você entender a lógica do que é esse tipo de técnica, você tem que ser versado na técnica e não necessariamente no software, senão você fica para trás, né? Então, é como o cara que quer jogar bola e no gramado sintético, não, porque na areia não, porque não, futebol é futebol, é uma bola, você chuta. Acho que essa analogia é excelente, né? O importante é você saber as regras do esporte e o resto, onde você está, é indiferente. Exato. E inclusive, você utilizando o Canva e etc., você, claro, o pacote Adobe, você tem contato com muitas coisas dessa chamada inteligência artificial, né? Isso daí influencia o seu trabalho de alguma forma, cara? Influencia, eu uso bastante, né, a inteligência artificial hoje, e eu uso, assim, com perdão da palavra, para pequenas coisas que eu chamo de serviço de corno. Então, o que seriam essas pequenas coisas? Por exemplo, nesses dias eu me peguei que eu precisava criar uma arte para um jogo digital que ele era gigantesco, e eu tinha um paralaxe, ou seja, eu tinha vários layers que eu tinha que se sobrepor, assim, quando o personagem pulava, os layers caminhavam juntos. E eu precisava mapear, né, esses layers. Né? Eu pedi para a inteligência artificial gerar para mim um mapa quadriculado, todo bonitinho, com A1, A2, A3, A4 e tal. Se eu tivesse feito isso na mão, teria gasto um tempo medonho para fazer algo... Tecnicamente é só uma máscara, um layer que eu precisava para trabalhar. Então, usado para esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma questão de prova e eu preciso apenas de uma ilustração. Em vez de buscar em banco de imagens, eu gero uma ali na inteligência artificial e aquilo eu fico ali no prompt ali trabalhando um pouco para ver se aquilo chega mais ou menos no que eu preciso. E envia aquilo, né? Porque aquele momento eu estaria igual maluco procurando no banco de imagens, um royalty free, alguma coisa que remetesse à cor vermelha, quando na verdade não precisa ser nada aprimorado. Onde que eu não uso inteligência artificial? Na criação. Agora, na criação eu não uso, porque até eu não me entendo, imagina ter que dizer alguma coisa pro prompt. Eu já tentei, inclusive, por incrível que pareça, eu já tentei alimentar ele com ilustrações minhas e depois fez assim, só de onda mesmo, assim, falou assim, gera uma ilustração parecida com as minhas. Nossa, foi um fiasco, foi um horror, né? Foi uma aberração ali que eu nunca desenharia daquele jeito. Então, existe uma coisa que eu falo para todo mundo, que não se preocupem, porque a inteligência artificial não roubou a alma ainda das pessoas, né? Não tem como, né? Se alguém desenha de coração, se desenha de alma, né? Não tem como isso ser substituído, porque tem certas nuances que só o pensamento humano vai conseguir, né? Eu lembro, quando eu falo isso, eu sempre lembro de uma ilustração que era de uma cegonha levando uma garota
né, para longe, assim, e embaixo tinha um conjunto, assim, tipo de barracos de favela, assim, e dava para ver uma pessoa pequenininha lá embaixo com um cinto na mão, tipo, como se fosse o pai, né, que estava batendo na criança e a cegonha tá meio que pegando ela de volta. Uhum. Imagina isso na inteligência artificial, até você explicar quantos prompts até chegar em algo parecido com esse tipo de refinamento, né, de pensamento. Então, por isso que eu não me preocupo, porque eu acho que, né, me preocupa só uma coisa da inteligência artificial que eu tenho falado com muita gente. E você aproveite esse tempo que você está economizando de produção por conta da inteligência artificial para ganhar qualidade de vida para outras coisas. Para ficar mais tempo offline, para poder desfrutar de outras coisas, porque não adianta nada a inteligência artificial fazer com que você trabalhe triplicado, porque isso é um natural do ser humano, né? A gente tem luz, né? Inventamos a eletricidade para poder trabalhar de madrugada, inventamos a internet para trabalhar onipresente. Então, assim, é só para sacanear a gente no final, né? É tudo tipo né? E tem uma coisa também que talvez seja legal a gente desenvolver para essa direção, que é se um jovem profissional ele não experimenta as ferramentas, ele não coloca a mão na massa, ele vai direto para a caixa de texto e começa a dar input de prompts, o que efetivamente ele está criando. Eventualmente sai alguma coisa dali, mas ele não está praticando, ele não entende como que constrói profundidade numa ilustração, como que trabalha a iluminação, por onde que você começa a criar a ideia de que uma luz está iluminando o seu objeto em tantos graus, ou que está de dia, ou que está de noite, como é que você começa uma ilustração para mostrar isso? Isso falta, né, cara? Falta. E não tem como você negar que o cara que sabe fazer um bom prompt, ele tem que ter um domínio técnico tão bom, porque ele já deve ter feito aquilo, né, para ele saber o que pedir, né? Você vai pedir uma grande angular, você vai pedir no estilo Robert Crumb, ou você vai pedir alguma coisa, ele tem que ter um conhecimento tão avançado do que ele está pedindo, para ele saber exatamente o que ele está pedindo, porque senão fica genérico. E o mundo tá muito genérico, tá fácil, na verdade, né? Então, assim, o que a inteligência artificial tá matando? Tá matando o cara que trabalhava no banco de imagens só fazendo foto daqueles caras que apontam, né, para frente na câmera, o menino vermelho do balão, né, de bonezinho para trás. Então, esse tipo de ilustração, esse tipo de trabalho mais genérico, que você poderia pegar essa imagem e ilustrar qualquer coisa, esse trabalho realmente está morrendo. Agora, o trabalho mais autoral, o trabalho com alma, o trabalho que você sabe por que aquilo está verde, por que aquilo está vermelho, por que aquela pessoa está apontando para aquele lugar e não para o outro, esse tipo de coisa é praticamente impossível você fazer por prompt, porque é mais fácil, pelo domínio técnico que você teria, já que você está dando esse tanto de prompts, você mesmo já pegar e já começar a desenhar. Né? Porque não faz nem sentido você pedir pro algoritmo ir criando em cima de várias coisas genéricas, algo que você daria conta de fazer naturalmente. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? E outra coisa, né? Você pode até criar via prompt, mas é uma coisa que depois vai ser seu, entre aspas, e você vai ter que defender como seu. Então não faz muito sentido você pedir para um robô criar algo que depois você vai ter que defender, e você vai ter que defender o robô. Olha só que coisa invertida, estranha, né? Então é melhor fazer algo genuíno e se defenda em cima do algo genuíno. Isso para tudo, para escrita, isso para escrita acadêmica. Eu tenho participado de congressos que agora as pessoas estão hipervalorizando a apresentação do trabalho. Ele pode ter escrito aquilo com robô, mas ele vai ter que saber defender o robô. Ele vai saber versar nas coisas que ele deixou escrito lá, tenha sido ele escrito ou não, né? Entendi. A apresentação, porque é o tete-a-tete, é uma pessoa falando ali ao vivo, presencial, isso ganha uma outra dimensão, né? Exato, tá hipervalorizado agora essa coisa da pessoa agora saber defender o seu texto.
né? Que ele tem sido escrito por inteligência artificial, mas de qualquer jeito ele vai ser obrigado a ler o texto, a entender, a interpretar, a saber as nuances, né? Porque esse aqui é o grande problema hoje. As pessoas não estão lendo aquilo que elas escrevem, né? Isso é complicado. E aí tem uma coisa, que você já passou por isso em alguns momentos, que é a posição de liderança lá nos laboratórios, depois selecionando bolsistas de iniciação científica, pensando o contexto lá atrás, de quando você era o coordenador de um laboratório e tinha que selecionar monitores para trabalharem no laboratório. Depois passando por esse contexto evolutivo, que você vai selecionando pessoas para trabalhar nos projetos de pesquisa, nos projetos práticos, nos projetos de extensão, que você tem vínculo, até chegar nesse momento. Mudou muita coisa do que você avalia da pessoa, e o que você avalia hoje, se a pessoa quer trabalhar num projeto esse projeto que você tem de fazer um e-book, né, um livro com ilustrações e tudo mais, você vai selecionar bolsistas. O que você avalia desse estudante? Então é uma pergunta grande, né? Vai lá desde lá de trás até agora, o que você avalia? Mas é engraçado que ela se resume em quase uma coisa só. Interesse, gana. Quando eu estou selecionando, né, meus estagiários, meus bolsistas, eu tento ver neles aquele olho de tigre lá, aquela, né, faca na caveira, aquele sangue nos olhos que eu tinha, né? Eu era estagiário. Então, eu não exijo conhecimentos práticos de quase nada na seleção. O que eu exijo é vontade de aprender. Vontade de pegar e quebrar a cara. Aquela fazer, coisa, né? Eu não sei ainda. Nesse projeto, vou aprender a fazer esse negócio aqui. Eu gosto desse perfil de pessoas. Esteja correndo atrás o tempo todo, né? E isso você vê se manifestando numa entrevista, numa carta, num portfólio? Como é que você percebe essa sanha, esse sangue nos olhos? Nas pequenas coisas. Desde eu vejo se o currículo ele é mais criativo, ou se o currículo foi só um LinkedIn printado, na própria entrevista a pessoa já se demonstra pau para toda a obra, que quer crescer, trabalhar, que não sei o quê. Eu não gosto daqueles que falam assim, eu não quero fazer tal coisa, eu quero ser só isso aqui, né? Então, aí eu já começo a perceber que não é bem o perfil que eu estou procurando. Mas normalmente quando a pessoa fala assim, eu posso fazer o que você dizer que eu preciso fazer aqui, eu faço, né? E eu nem falo no sentido assim de, nossa, então quer dizer que essa pessoa tem que se doar para o serviço? Não, não é isso. É outra coisa. É você perceber que aquela pessoa, ela tem vontade de aprender, seja lá o que for. Ela se descobrir fotógrafa, se descobrir web designer, se descobrir animador, porque vai aparecer um projeto que eventualmente vai pedir algo que é fora da caixinha, e a pessoa vai lá, né? E o publicitário hoje, ele tem que ser mais completo nesse sentido, porque qualquer coisa que envolva criatividade, ele tem que estar dentro, né? Esse tipo de pensamento me levou em lugares inimagináveis. Eu já fiz fotografia de moda sem querer, já me envolvi com produção de casamento sem querer. Então, eu acho que essa mente curiosa assim, é o que faz um bom estagiário e uma pessoa crescer rápido, né, dentro de uma agência, dentro de, né, que seja uma agência de conteúdo, que hoje em dia está muito na moda, né? Essas agências que fazem de tudo, né? Lá, que sempre tem é movido por projetos interessantes e não necessariamente algo fechadinho igual a gente tinha na publicidade. Então, é uma agência criativa para pessoas criativas. Então a pessoa tem que trabalhar mais ou menos nessa frente de trabalho e vamos aqui, porque eu sempre cresço com algo novo. Excelente, cara, excelente. Eu acho que esse assunto da inteligência artificial e da influência aqui ainda vai dar pano para manga, teremos mais coisas para conversar no futuro, né, cara? O negócio, não sei para onde que tá indo, né? Eu só sei que está indo, né?
Bom, é o que eu sempre falo, né? O problema não é a inteligência artificial, é a burrice natural, né? É a burrice orgânica, é. A burrice orgânica, é ela que me preocupa de uns tempos para cá. É, mas muito legal ver essa história que está meio recorrente em todas as participações aqui no podcast, o Marcelo, que é identificar essa coisa do sangue nos olhos. Já veio sangue nos olhos, brilho no olhar, já veio, agora você falou, a faca na caveira, é isso, né? Assim, a pessoa ter aquela vontade que ela, assim, ela transparece, né? Ela se deixa mostrar, os outros percebem que ela tem essa força de vontade enorme, né? Exato. Isso eu acho que é o que move. Publicitário sem proatividade é muito difícil, né? Ele vencer. Porque ele tem que realmente ter propósito, tem que ter sentido. Para mim, publicitário é o cara que faz arte com propósito. E é um propósito muito direcionado, porque tem a ver com demanda de mercado, tem a ver com retórica de produto. Então ele tem que estar esse sedento, assim, ele tem que acontecer, né? Porque senão não adianta. Se ele não se entrega de alma com a coisa, ele não vai dar alma àquilo que ele está, né? Se ele mesmo não acredita no que ele está vendendo, como é que ele vai vender, né? É, difícil. Né? Sim. Cara, muito massa, muito boas as suas colaborações. Espero que, de alguma maneira, inspire os publicitários a entenderem que a gente está percebendo isso também ao longo das conversas, né? A coisa plural, uma formação plural, atuação plural, a gente pode fazer muita coisa. E foi excelente escutar a sua trajetória, Marcelo. Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço o convite e qualquer coisa estamos aí. Valeu, cara. Um abraço. Abraço, tchau. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido a conversa com o Marcelo. Aproveito também para reforçar que eu coloquei nas notas desse episódio o link para o perfil dele no Instagram. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!